Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e hoje, finalmente, eu posso me debruçar aqui em um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Um dos componentes essenciais para você entender a mitologia por trás de Tavão, que é Aladdin, aquele filme lendário de John Musker e Ron Clements. Um filme que mudou minha vida completamente. Eu sou fascinado por esse filme. Eu via 10 vezes por dia. Eu decorei todas as falas. Eu vi o desenho animado, eu vi as sequências mais ou menos. Aladdin é foda. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo Cine Tavão, um vídeo comemorativo de 30 anos de Aladdin. Primeiramente, vamos entender um pouco como se iniciou e se desenvolveu esse projeto de animação da Disney. Aladdin se baseia no conto árabe Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa, contido em As Mil e Uma Noites. Em 1988, o compositor Howard Ashman deu à Disney a ideia de uma adaptação animada de Aladdin em forma de musical, após Ashman escrever algumas canções junto com Alan Menken e ter um roteiro escrito por Linda Woolverton, que havia trabalhado em A Bela e a Fera. Em seguida, os diretores John Musker e Ron Clements juntaram-se à equipe de produção, escolhendo Aladdin entre 3 projetos oferecidos, que também incluíam uma possível adaptação de O Lago dos Cisnes e King of the Jungle, que depois se tornaria O Rei Leão. Então, Musker e Clements elaboraram um rascunho do roteiro e enviaram ao chefe de estúdio Jeffrey Katzenberg em 91. Porém, Katzenberg achou que o roteiro não envolveria muito o público e só o aprovou após a dupla Ted Elliott e Terry Russell terem o reescrito. Entre as mudanças feitas nesse roteiro, a mãe de Aladdin foi retirada da história, a princesa Jasmine tornou-se uma personagem bem mais forte e a personalidade do Aladdin foi reescrita para se tornar um pouco mais áspera como um jovem Harrison Ford. Já o papagaio Iago, concebido originalmente como personagem britânico calmo e sério, foi reformado como um alívio cômico depois dos cineastas verem Gilbert Gottfried em Um Tira da Pesada 2. Diversos personagens e elementos das histórias foram baseados na versão de 40 de O Ladrão de Bagdá, e muitos aspectos da história tradicional foram modificados para adaptação animada. Por exemplo, o cenário que antes era a China foi trocado pela fictícia cidade de Agrabah. Quando se fala em design de personagens, aí que entra uma questão muito interessante a respeito do design do Aladdin. Ele foi feito com uma aura mais de moleque, claramente inspirado em Michael J. Fox. Porém, houveram problemas de aceitação desse perfil, então logo ele acabou sendo remodelado. Durante a produção, foi decidido que o seu design seria mais infantil e não tão atraente, porém ele acabou sendo redesenhado para conter elementos derivados do ator Tom Cruise e de modelos da Calvin Klein. Isso com certeza explica boa parte da popularidade do personagem. O design da maioria dos personagens foi baseado nos desenhos do caricaturista Al Hirschfeld, que o designer de produção Richard van der Wende considerou adequado para o tema da história. Porém, o design de Jafar pegou inspiração de outro lugar, já que o supervisor de animação do personagem, Andreas Deja, queria que ele fosse contrastante em relação aos outros personagens. No processo de animação, inclusive, cada personagem foi animado separadamente, com os animadores consultando uns aos outros para fazerem as cenas onde os personagens se relacionam. Para a criação dos cenários, o supervisor de layout, Rasul Azadani, tirou muitas fotos de sua cidade natal, Isfahan, para orientação. Outras inspirações vieram de filmes animados da Disney de 40 e 50 e do filme O Ladrão de Bagdá. A colorização foi feita através de um processo computadorizado CAPS e os tons de cor foram escolhidas de acordo com a personalidade. Os protagonistas usaram cores claras, como azul, e os antagonistas mais escuras, como vermelho e preto. Já Agrabah
ficou mais um território neutro, se utilizando muito da cor amarela. Nos anos 90 havia um costume em incrementar a animação digital recente com 2D, e eles faziam isso de uma maneira bem interessante, com o CG entrando em momentos específicos que faziam sentido e que complementavam e melhoravam muito o filme. Por exemplo, a animação digital, ela se torna essencial para alguns elementos como a cabeça de tigre, da Caverna das Maravilhas, ou o momento imersivo e 3D do Aladdin fugindo da caverna enquanto está desmoronando. Musker e Clement criaram o gênio com Robin Williams em mente desde o início, mesmo que Katzenberg tenha sugerido atores como John Candy, Steve Martin e Eddie Murphy. Apesar de ser um filme de animação, muitos diálogos foram completamente improvisados pelo Robin Williams. Let's blow this popsicle stand! A doorstop would be a fabulous career. Not bad! Good night, Alice! Não tem como não elogiar Robin Williams. Ele foi um grande astro, um ator incrível e completo em Hollywood. Uma perda terrível que sempre me entristece lembrar de que ele acabou nos deixando. Porém, se tem algo que pode acalmar qualquer coração de qualquer pessoa que ficou apegado com esse ator, é que ele deixou um legado enorme. E grande parte desse legado eu dou ao papel de gênio do Aladdin. Não haveria nenhum outro ator que conseguiria fazer o gênio da maneira que ele fez. Doce, enlouquecido, completamente carismático e com um coração de ouro. O melhor amigo que você poderia ter. Que descanse em paz, Robin Williams. Você foi um dos maiores que nós tivemos. Os demais atores também capturam perfeitamente o espírito de seus personagens. Esse é um filme, aliás, que usa a técnica de ter o voice actor e o cantor do personagem. Inclusive, essa aqui é uma versão que o Brasil conseguiu adaptar perfeitamente. A versão nacional é incrível, com Joseph Carrasco Jr. como Aladdin e Kika Cristão como a Jasmine. Além, é claro, das vozes naturais dos personagens, com Marcos Jardim como Aladdin e Silvia Goiabeira como a Jasmine. Mas dois trabalhos de vozes que são impressionantes e se tornaram uma marca no filme é Márcio Simões como Gênio e Jorge Ramos como Jafar. Além disso, os produtores se utilizam muito de piadas internas e referências a filmes anteriores da Disney, como algumas cameos dos diretores Clement e Musker, e também desenharam vários personagens baseados em empregados da Disney. E as vestimentas do gênio no final do filme, que continham um chapéu do Pateta, uma camisa havaiana e sandálias, são uma referência a um pequeno filme que Robin Williams fez no final dos anos 80. Tivemos aqui a reunião de Alan Menken, Howard Ashman e Tim Rice, que foram muito elogiados por criar uma trilha consistentemente boa que compete como melhor entre várias outras dos anos 90. Este foi um projeto inicialmente de Menken e Ashman, porém, quando Ashman acabou por falecer, Tim Rice assumiu seu posto. Durante o processo do filme, Robin Williams e a Disney desentenderam-se e, como resultado, Dan Castellaneta dublou o gênio em O Retorno de Jafar e na adaptação televisiva. E ele chegou até a gravar a sua voz para Aladdin e os 40 Ladrões, porém acabou sendo substituído depois pelo Robin Williams. Como animador de Aladdin, Glenn Keane estava trabalhando na filial da Califórnia Walt Disney Feature Animation e o animador de Jasmine, Mark Hahn, na sede da Flórida. Assim, para a conclusão do projeto, eles mantinham uma comunicação através de telefones e envio de fax e discos um para o outro. Na trama, o sultão ordena que sua filha, a princesa Jasmine, ache o marido rapidamente, algo que faz com que ela fuja do palácio e na cidade encontra com o malandro humilde, sonhador e carismático Aladdin, que conquista seu coração. O incidente leva Aladdin a ser preso e guiado por um manipulador vizir do sultão, chamado Jafar, ele e seu amigo Abu vão para as Cavernas das Maravilhas, onde Aladdin fica preso e encontra a lâmpada mágica, de onde sai
o gênio que realizará 3 desejos seus, fazendo assim que todos os seus sonhos possam se tornar realidade. Paralelo a isso, o vizir do sultão Jafar cria um feitiço para dominar o sultão, se casar com Jasmine e se tornar ele mesmo o sultão. A história se desenrola a princípio criando a mística tanto do cenário como de seus personagens. Muito disso se constrói visualmente e através da música. A mística sempre trabalha brilhantemente com cenários, luz, cores e sombras, passando uma sensação constante de mistério e fantasia obscura, mas em equilíbrio com seu tom de aventura, comédia e romance. Aladdin surge de cara no começo como um personagem vibrante, impossível não querer ser ele ou casar com ele. Afinal, o garoto exala puro carisma. Um aspecto interessante do design é que traz o meio termo entre a pompa de um príncipe com a leveza de um personagem cartunesco. Suas expressões mudam com facilidade e isso gera um personagem charmoso por si só. Até porque o personagem acabou se tornando uma amálgama de elementos de atores como Michael J. Fox, Tom Cruise e Harrison Ford. Não tem como ser mais perfeito do que isso, né? Já Jasmine, ela é deslumbrante, assim como são as princesas da Disney, mas tem algo nela que bate bem diferente, pois ela é da década de 90, o chamado período da renascença da Disney, o que faz com que ela tenha muito mais camadas e certos elementos como sarcasmo, agência na trama e uma certa independência e uma busca por ser independente. A trama se desenvolve no início mostrando seus sonhos e tristezas. Jasmine busca controle da vida, e Aladdin sobrevive em meio à miséria e sonha com uma vida mais estável. Quem nunca, né? Um fato importante para os filmes dessa década é que esses sentimentos são expressados tanto por diálogos como pelas músicas. Não há pausas para músicas, e sim as músicas como parte da narrativa. Tudo isso é bem trabalhado através das 2 músicas de Aladdin, com uma sendo mais energética, enquanto outra traz ares mais melancólicos. O que esse casal não sabe é que o grande vilão Jafar está cheio de tramóias para usurpar o poder do reino. Aliás, aqui está um vilão deliciosamente maligno, que tem prazer em ser mau e que também é muito engraçado, sério. Boa parte da comédia do filme vem muito da interação dele com o Iago, que é insuportável, mas maravilhoso. Só que a comédia também vem do Aladdin e suas interações com o Abu. Inclusive os dois fazem um bom espelho invertido, Jafar e Iago contra Aladdin e Abu. Logo que Aladdin é puxado para a trama sombria de Jafar, ele se vê tendo um gênio e tudo começa a mudar para sua vida. Não só pelos poderes do gênio, mas a própria personalidade dele. É nesse momento que o filme fica entorpecido de café e começa a romper todas as barreiras de lógica, enquanto adiciona um plot de amizade verdadeira entre o gênio e o Aladdin. Temos aqui um filme, aliás, que sabe usar vários gêneros e cumprir com cada um de seus múltiplos arcos propostos. Para isso, ocorrem certos Deus Ex Machina lá perto do final, totalmente justificados pela trama, pela questão mágica e porque o filme é foda. Então eu tenho 0 problemas com isso. Já vi pessoas reclamarem, mas pra mim faz parte da magia Disney dessas histórias dos anos 90. Até porque esse é um filme que usa muito da narrativa épica maluca de John Musker e Ron Clement, elevado à enésima potência. Eles fizeram diversos filmes com essa energia, como comentei aqui no canal. Ratinho Detetive tem muita dessa energia, ainda em fase de protótipo, mas também tem outros filmes deles com esse frenesi, tal qual o subestimadíssimo Planeta do Tesouro ou Hércules. E até mesmo Moana lida com isso em certa parte. E o que é mais interessante, além dessa aventura épica, esse grande blockbuster que ele proporciona, as relações de amizade e amor são extremamente humanas e relacionáveis. Os altos e baixos da relação de Aladdin e Jasmine é tratado de uma forma bem sincera. Por mais que seja uma história de príncipes e princesas e grandes reinos, há um olhar sensível e, de certa maneira, um tanto real em certos momentos, sabe? Uma certa idealização dela por ele querendo se tornar algo que esteja à altura dela, cometendo erros terríveis e falhando com amigos. É cheio de ótimo timing, extremamente fácil de se relacionar. Outro ponto importante é que o filme ele consegue contar muita coisa em curtos espaços de tempo. Há pequenos trechos da história
onde há uma riqueza de narrativa, tanto textual quanto visual, nos permitindo adentrar no ambiente rico de Agrabah, mas também pontuando elementos importantes, como as pequenas interações entre Aladdin e Gênio, que constroem, sim, boa parte desse amor pela Jasmine, mas também vão criando a relação de amizade dos dois personagens, que será importante para sua conclusão. Além da maneira como o Jafar é introduzido, trabalhando muito bem essa mística vilanesca do personagem, além de algumas sequências de ação de tirar o fôlego, que vão desde momentos na introdução, na Caverna da Lâmpada, ou em seu clímax poderoso, onde Aladdin precisa resolver a situação e uso de toda a sua esperteza e malandragem para vencer Jafar. Adicione a essa mistura um bom elenco de alívios cômicos em personagens coadjuvantes, como Tapete ou Sultão, além de músicas que sintetizam perfeitamente a vibe do filme, como é o caso de O Mundo Ideal, uma música que simplifica toda a relação e o amor que Aladdin e Jasmine sentem um pelo outro. Um trabalho impressionante de junção de vários elementos, como músicas, mistério, fantasia, ação, aventura, romance, estilos de animação. O filme Aladdin é nada mais e nada menos do que um diamante bruto. O tipo de tesouro muito difícil de se encontrar hoje em dia, mas graças a toda uma equipe de animadores, diretores, produtores, esse pequeno tesouro da Caverna das Maravilhas chegou até nós em 1992, mudando muita coisa no cinema e para a Disney, e também mudando para sempre a minha vida. Aladdin acabou se tornando assim um sucesso gigantesco. O filme lucrou mais de 500 milhões ao redor do mundo e ganhou diversos prêmios, e muitos deles devido à trilha sonora. Com um sucesso enorme, surgiram todo tipo de produtos relacionados à marca. Tivemos jogo de Super Nintendo, jogo de Play 1, brinquedos, uma série animada, 2 sequências home video, e desde então não parou mais. É um filme extremamente clássico, um dos maiores sucessos da era da Renascença, que mudou muita coisa na indústria e na forma como esses filmes se tornam marcas gigantescas, chegando até a ganhar o seu próprio musical na Broadway. Aladdin é, acima de tudo, uma obra-prima. Muito obrigado por terem visto mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que tenham gostado da minha comemoração dos 30 anos de Aladdin. Então é isso, a gente fica por aqui. Até mais e falou!